nos fez o convite para aqui estarmos. Obrigado, pastor, sua casa, sua família, que Deus os guarde, os recompense. O que vocês têm vivido como igreja aqui tem ecoado, não é? Notícias têm chegado acerca de vocês e eu louvo a Deus por isso, em poder ver o que vocês estão vivendo aqui e que seja o princípio de tudo que ainda Ele fará, porque Ele fará grandes coisas no nome bendito de Jesus. Eu sou pastor de igreja, eu sou pastor de uma igreja local ali na capital, e como pastor de igreja eu sei da importância do horário das coisas. Então eu sou do tipo de pregador que chega antes do culto começar, de ter um tempo de café, um tempo de comunhão com os pastores que me recebem. Hoje eu atendo pouquíssimas igrejas. Eu vim de 12 anos na itinerância e hoje estou há 3 anos e meio como pastor local. Então hoje eu atendo 2, 3 igrejas no máximo dentro de um mês. Então eu tomo muito cuidado, tenho muito zelo pelos convites que recebo. Porém, hoje, por uma confluência de fatores, São Paulo está uma zona. Choveu, ninguém sabe dirigir mais, né? Nós demoramos muito para conseguir sair do Alphaville. Na estrada, muita chuva, mas chegamos. Graças a Deus por isso. Quero louvar a Deus pelo Alexandre, um amigo precioso de muitas aventuras, que me acompanhou até aqui, nos trouxe até aqui, e louvado seja o Senhor por isso. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Assim diz a Bíblia: no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e a grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o resistiu à sua mãe. Então todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E você diz amém. Feche seus olhos por um momento, incline sua cabeça. Pai, nós amamos a tua casa, nós amamos quem o Senhor é, nós amamos tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Nesse momento a gente se assenta na expectativa de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Fale ao nosso coração. Fale conosco, porque ouvir a tua voz para nós é questão de sobrevivência. Faça-nos um pouco mais vivos nessa noite. No nome bendito de Jesus que oramos. Amém e amém. Olhe para cá. Prometo que serei rápido, serei sucinto, porém profético para a tua vida, no nome de Jesus. O texto que nós temos para a nossa apreciação e meditação nessa noite é um clássico bíblico. O milagre que Jesus opera na vida e na família, na casa e na história dessa mulher viúva de Naim, faz parte do nosso imaginário popular desde sempre. Se você, assim como eu, foi criado em uma boa escola bíblica dominical, essa história faz parte do nosso imaginário popular desde sempre. Porém, eu tenho aprendido com o Espírito Santo ao longo de todos esses anos que tenho caminhado com Ele, e de todos os anos que tenho estado no altar, e esse ano completo 30 anos no altar, que todas as vezes que Deus nos conduz, nos leva, nos encaminha para um lugar muito conhecido, é porque da última vez que nós passamos por ali, algo nos escapou, que para esse momento da nossa vida nos será crucialmente importante. E esta noite é uma dessas oportunidades.
O texto começa dizendo algo interessante a nós no que tange a localização geográfica de Jesus. Jesus está em Cafarnaum. Porém, como lemos, o milagre não acontece em Cafarnaum, o milagre acontece em Naim. Prega comigo, Jesus estava em Cafarnaum, porém o milagre acontecerá em... Isso é interessante. Por quê? Porque a distância de Cafarnaum para Naim é algo perto de 30 quilômetros. O dia amanhece com Jesus estando em Cafarnaum, porém, no momento em que aquela mulher está indo para enterrar o seu filho, e aqui há de se ter uma nota, uma rúbrica cultural. Todo morto na cultura judaica devia ser enterrado antes do pôr do sol, para que a terra não fosse amaldiçoada pelo corpo do morto sobre o solo, ao virar do dia. Então, se o encontro de Jesus e a viúva acontecerá no ato em que ela está dirigindo-se para o cemitério, era o fim da tarde. Jesus começa o dia em Cafarnaum e termina a tarde na porta de Naim. Reitero, 30 quilômetros. Bem, essa mulher mora em uma cidade tipicamente dos tempos bíblicos. Naim é uma cidade murada, que tem uma única porta de entrada e de saída. Naim tem um nome interessante e engraçado, não é? Eu sou de um tempo, e dizem que quando a gente usa essa frase é porque está ficando velho, mas eu sou de um tempo que as cidades eram nominadas, identificadas por aquilo que produziam. Cidade tal é a cidade dos calçados, a cidade não sei da onde, a cidade da batata, a cidade da cebola, sim ou não? Itapetininga é a cidade do quê? Pronto. Naim é a cidade da alegria, a cidade da formosura, a cidade da beleza. O radical Naim do hebraico é lugar belo, formoso, feliz. Nada mais contrastante com a realidade dessa mulher, que já perdera o seu marido e agora acabou de perder o seu único filho. É interessante porque dentro da cultura dos seus dias e da lei mosaica, uma mulher viúva que não tinha como herdeiro um filho homem, não tinha direito a mais nada, nem a casa para morar, nem terra para cultivar, nem trabalho ela podia ter. Ou vocês não se lembram da história de Ruth, aonde ela, instruída pela sogra Noemi, vai para os campos de Boaz pegar os rabiscos da terra, os restolhos do cultivo do campo. Era a isso que esta mulher estava condenada, restos. Bem, imagine que durante todo este dia, essa mulher está convivendo com o luto. Bem, não há nominação para o luto de uma mulher que perde o filho, porque um filho que perde o pai é órfão, um cônjuge que perde o outro cônjuge é viúvo, um pai que perde um filho não se tem nome. Essa mulher está diante da pior dor que se pode ter notícia, da inversão natural das coisas.
Nós falaremos sobre isso daqui a pouco. Então, durante todo este dia, essa mulher está chorando, enlutada, entristecida, angustiada, perplexada, enlutada, destruída, sem saber que, desde manhãzinha, Jesus já estava vindo para Naim, só por causa dela. Não, eu sei que está frio, está chovendo, é quarta-feira, mas me ajuda, irmão. Nós dirigimos 3 horas ali para estar aqui. Sangue de Jesus tem poder. Chegava arrebatamento da igreja, mas chegava em Itapetininga. Me ajuda. Dá para você entender que enquanto ela está sofrendo aqui, chorando aqui, enlutada aqui, entristecida aqui, perplexada aqui, amedrontada aqui, atemorizada aqui, reticente aqui, sem que ela saiba, não tinha como saber. Jesus não postou nos stories, Jesus não colocou no feed do Instagram, Ele não anunciou no canal do WhatsApp dos discípulos, mas sem que ela saiba, enquanto ela está sofrendo aqui, Jesus já está vindo para aqui, Jesus já está se dirigindo para aqui. Posso pregar isso para alguém? O Senhor me trouxe nessa noite para gritar isso para a alma de alguém que ainda crê na palavra profética liberada deste altar. Você ainda não sabe, você ainda não ouviu, você ainda não viu, você ainda não sentiu, você ainda não percebeu, mas eu já estou indo na direção daquela casa hoje. Eu já estou indo na direção daquela família hoje. Eu já estou indo. Eu queria tanto alguém acordado para receber essa palavra. Na direção lá daquela empresa hoje, na direção daquele escritório hoje. Ele já está vindo aí. Se for para Jesus, faça isso. Alcança alguém perto de você e diga a ele, diga a ela: Jesus está indo aí. Não, irmão, diga em tom de ameaça, diga: Jesus está indo aí. Eu gosto, pastor Eduardo, de pensar acerca disso. Por quê? Porque não tem como ela saber, não tem como ela saber, porque geralmente, quando Ele está vindo para resolver o meu problema, Ele não me avisa. Deixa eu pregar isso para a alma de alguém, porque você veio buscando ouvir tantas coisas, mas principalmente isso, Ele já está se movimentando para resolver aquilo. E perceba, eu não disse que ele vai se movimentar, eu estou dizendo que ele está se movimentando. Ele já está vindo. Você está aí? Ele já está chegando. Ele já está se movimentando. Ele já está se levantando. Por quê? Porque ele tem que chegar à tarde. Diga assim comigo: Jesus. Vamos, diga: Jesus chegou à tarde. Diga: Jesus não chegou tarde. Será que só eu ou mais alguém dentro dessa casa já teve a impressão, já teve o sentimento de que o relógio de Deus atrasou? Mais alguém ou só eu? Mais alguém ou só eu dentro dessa casa já se pegou pensando: será que o meu memorando escapou? Sei lá, de repente ele tem tanta demanda, não é?
Tanta coisa, tanta oração, tanta gente, que o post-it com o meu nome caiu. Mais alguém? Mas o Senhor me trouxe a essa casa para dizer: eu posso chegar à tarde, mas eu não chego tarde. Eu sinto no meu espírito de dizer isso para alguém. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Não, eu preciso que você creia, porque eu estou debaixo de autoridade profética nesse altar para lhe dizer: Ele sabe exatamente o que está fazendo. Vamos lá, eu lhes disse que Naim significa lugar belo, lugar formoso, lugar de beleza, lugar de alegria. E eu também vos disse, e reitero, que não há nada mais dicotômico, não há nada mais paradoxal do que o nome da cidade com a realidade dessa mulher. A cidade é bela, a vida dela é uma desgraça. A cidade é formosa, a vida dela é uma tristeza. A cidade de alegria, a vida dela é um luto constante. E é justamente por isso que, se dependesse de alguns de nós, a gente moraria aqui dentro. Porque nessas 2 horas de culto, pastora Raquel, a gente consegue esquecer brevemente da luta que está lá. Sim ou não? Mas e quando a realidade do meu ambiente não combina com a realidade da minha vida? E quando, em comparando a profecia que eu ouvi com a realidade que eu vi, em nada elas se parecem. Gente, é a segunda vez que a morte visita a casa dessa mulher. É a segunda vez que ela passa pelo mesmo processo de dor. Ela já conhece esse sentimento. Ela já conhece esse sofrimento. Ela sabe os meandros dessa experiência, a dor da perda, o sofrimento do luto, a dor da memória. Ela sabe como tudo isso vai terminar. As palavras que vão ser ditas a ela, o rito cerimonial dos sacerdotes. Ela sabe quem ela tem de procurar. Ela sabe aonde o menino terá de ser enterrado. Ela sabe. Não é a primeira vez que ela está passando por isso. E eu sou constrangido pelo Espírito Santo a pregar isso para a alma de alguém que está vivendo um ciclo vicioso. É a mesma dor, é a mesma luta, é o mesmo sofrimento, é o mesmo pecado, é a mesma queda. Eu estou pregando para você que está me ouvindo dizendo assim: poxa vida, pastor Agapito. E é bom ser Agapito em Itapetininga, porque é o único lugar que meu nome não é esquisito. Qualquer outro lugar do Brasil ninguém sabe o que se trata. Aqui, até comum. Ô pastor Agapito, eu sei, o senhor está falando da minha vida. Você sabe. Você sabe que lugar é esse, porque você já passou por aí antes. É junho de 2026. A Copa começa amanhã. E você está enfrentando a mesma crise de 2019. Ei, minha santa, você conhece esse sentimento. O padrão geralmente é o mesmo. É a mesma desconfiança que vai para uns stories, que desenvolve para umas mensagens, que cai numas fotos. Você já passou por aí. Filhão, você conhece essa rota. Você já passou por lá antes. Ciclos viciosos. Dores repetidas.
Mas eu venho de Deus, na noite dessa quarta-feira, pregar sobre alguém que tem como uma de suas especialidades paralisar ciclos viciosos. Não. Eu estou pregando sobre alguém que carrega em si uma de suas mais extraordinárias habilidades: encerrar processos repetidos. Minha filha, não me pergunte por que ele deixou o pai morrer. Eu só sei que esse filho ele não vai deixar chegar no cemitério. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: pastor, lá vai a gente de novo. Está acontecendo em 2026 o que aconteceu em 2025, o que aconteceu em 2024, o que aconteceu em 2023, o que aconteceu em 2022. Na pandemia também aconteceu. Eu não aguento mais sempre a mesma coisa, a mesma rota, a mesma queda, o mesmo pecado, o mesmo tropeço, o mesmo vacilo. Não! Eu estou dizendo que hoje não é amanhã, hoje não é no domingo, hoje não é no segundo semestre, hoje Ele está interrompendo esse ciclo vicioso, Ele está interrompendo a repetição dessa perda. Assim te diz o Senhor: não vai acontecer de novo. Levanta a mão direita se você pode e recebe essa profecia da sua alma. E se você puder e quiser repetir isso para você mesmo, faça isso e diga para a sua própria alma: não vai acontecer de novo, não vai se repetir. Pastor, já quebrei uma vez, não vai quebrar de novo. Pastor, já fali uma vez, não vai falir de novo. Pastor, já divorciei uma vez, não vai divorciar de novo. Pastor, já aconteceu antes, agora vai ser diferente. Deus está dizendo da minha alma para a alma de alguém: eu estou paralisando. Porque a verdade, pastor Eduardo, é que Satanás é previsível. O padrão dele sempre é o mesmo desde o Éden. A gente que é besta e cai na mesma armadilha sempre. Mas hoje eu sinto Deus. Hoje Ele se coloca de pé lá naquela casa e diz na minha boca para a alma de alguém: não vai acontecer de novo. Essa mulher sabe exatamente o que ela tem de fazer. Repito, já aconteceu antes. Só que, perceba, eu mencionei anteriormente e concluo agora. O normal das coisas, a ordem natural dos fatos, é que filhos enterrem os pais. Porém, na casa dessa mulher está acontecendo uma inversão: pais enterrando filhos. Se uma das especialidades daquele que está indo para Naim é interromper processos repetitivos, é silenciar e cancelar ciclos viciosos, há uma outra especialidade neste Jesus de quem eu vos falo que me encanta, a saber, Ele é especialista em reorganizar o que estava desorganizado, em recolocar o que estava deslocado. Não, isso aqui é muito sério para a alma de alguém.
Porque se eu pudesse fazer uma verificação da alma de alguém dentro dessa casa, alguns de vocês estariam do lado de dentro, igual a nossa casa fica em dia de faxina, sabe? É sofá em cima do outro sofá, é cadeira de perna pro alto em cima da mesa, alguém está comigo aqui? É tudo fora do lugar. Aí Deus está dizendo: eu marquei este culto de quarta para dizer para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus sentimentos, pensamentos, sonhos e projetos, para tudo que leva o seu nome, eu vou organizar as coisas, eu vou colocar tudo no lugar de novo, eu vou colocar tudo no lugar de novo. Eu sinto Deus deste altar. O Senhor diz na minha boca para alguém: eu estou se aproximando para colocar tudo no lugar de novo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, diga assim, diga assim: você está pronto para Deus colocar tudo no lugar? Essa mulher sabe que no findar daquele dia ela terá que sair da cidade. Olha para mim, isso é importante. Eu vos disse na introdução da minha fala que Naim tem apenas uma porta. Toda logística de vivência, de existência individual e coletiva, social e comunitária, financeira e diária, comum e corriqueira, de um cidadão comum dessas cidades, era dentro dos muros. Não havia porquê dos muros sair, a não ser que por uma excepcionalidade como uma morte houvesse essa necessidade. Os cemitérios obrigatoriamente ficavam do lado de fora dos muros. Muito provavelmente, a última vez que essa mulher tinha passado pela porta da cidade foi para enterrar o marido. Lá vai ela de novo, só que agora levando o seu único filho. A Bíblia diz que essa mulher está acompanhada por uma multidão. Só que a Bíblia também diz que atrás de Jesus está vindo uma multidão. Então, do lado de dentro da cidade há uma multidão, do lado de fora da cidade há uma outra multidão. Do lado de dentro da cidade há uma multidão entristecida, enlutada, apavorada, angustiada, amedrontada, enlutada. Do lado de fora da cidade, bem, é a multidão que está com Jesus. E é meio fácil você identificar quem é da multidão de Jesus. Quem é da multidão de Jesus canta, se alegra, glorifica, aplaude, canta, pula, salta. Eu fico muito desconfiado, meu pastor. Aqui não deve ter, São Paulo tem muito, uns crentes que jura de pé junto que é da multidão de Jesus. Mas eu olho para o culto e eu falo, não sei não, hein? É uma tristeza, enfim, falei, tô leve. O fato é que do lado de fora há uma multidão que se alegra, que canta, que glorifica, que aplaude, que dança. Do lado de dentro há uma multidão entristecida, apavorada, angustiada, entristecida, enlutada. Só que é na porta que a porta se apresenta. É na porta que a porta se coloca diante dela. É interessante como na vida comum existem regras não ditas, não é? Já percebeu que tem coisa que ninguém nunca nos ensinou e não precisou ensinar, porque meio que a gente entendeu que era assim que funcionava? Sim ou não?
Sim ou não? Por exemplo, ninguém precisou te ensinar que não se interrompe um cortejo fúnebre. Ninguém precisou. Ninguém precisou te ensinar o que se deve dizer quando alguém está enlutado. Vamos lá? Meus sentimentos, que Deus te abençoe, que o Espírito te console. Se for muito perto, conte conosco. Mas definitivamente, de tudo que se espera, falar a alguém que já é viúva e acabou de perder o seu único filho, não chores, não está na lista. Não basta só ele parar na frente do cortejo. Ele para o cortejo e diz para a mulher: mulher, não chores. Eu gosto disso. Vamos lá? Ela está chorando porque perdeu o filho. Ela está chorando porque perdeu o... Nós lemos o texto todo. Esse menino vai ser ressuscitado, sim ou não? Só que no momento que Jesus disse para ela parar de chorar, deixar de chorar, esse menino já tinha sido ressuscitado? Essa é a loucura do evangelho. Vamos lá? O que é o esperado? O modus operandi esperado é que primeiro o milagre aconteça, depois eu adore. Primeiro a porta se abre, depois eu glorifico. Primeiro a bênção chega, depois eu conto a vitória. Primeiro a luta vai embora, depois eu marco o culto de ação de graça. Mas isso não é fé. Fé é crer antes. Fé é crer antes. Desculpa, se você está esperando aquela porta abrir para então glorificar, então você não entendeu onde você está. Se você está esperando a bênção chegar para então você abrir a boca e dar glória do culto, então você não entendeu como as coisas funcionam dessa porta para dentro. Jesus está dizendo: mulher, primeiro você para de chorar, depois eu resolvo o teu problema. Primeiro você glorifica, depois eu abro aquela porta. Primeiro você me adora, depois eu resolvo aquela situação. Para de chorar. Posso lhe dar um conselho pastoral? No seu lugar eu começava a glorificar hoje. No seu lugar eu começava a adorar hoje. No seu lugar eu começava a exaltar Ele hoje. No seu lugar eu começava a aplaudir Ele hoje. No seu lugar eu começava a exaltar Ele hoje. Pastor, você não tem noção do trupé que está naquela casa. Pastor, cuidado, você não tem ideia da luta que a gente está vivendo lá. Minha filha, bem-vinda ao clube, cai para dentro. Aqui dentro a gente glorifica primeiro e recebe depois. Primeiro eu adoro, depois Ele faz. Primeiro eu confio, depois Ele aparece. Primeiro eu coloco o pé, depois Ele me dá o chão. Confia naquele que está falando contigo. Não chores. Catuca alguém, diga assim para ele, diga assim para ela: no seu lugar eu glorificava hoje. Vai, meu irmão, no seu lugar eu adorava hoje. Diga para alguém que está atrás de você, na sua frente, cutuca ele e diga: no seu lugar eu acreditava hoje. Aleluia. Porque fé é crer antes. No Instituto Bíblico Pura Fé, onde sou um dos professores, Alexandre, inclusive é um dos nossos alunos, nós temos uma definição de fé que eu sou apaixonado. Fé é um profundo conhecimento do caráter de Deus. Fé é um profundo conhecimento do caráter de Deus. Sabe quando você conhece muito alguém, você fala assim: não, fica tranquilo, ele chega, eu conheço. Ou então o contrário, ela nunca faria isso, eu sei quem ela é. Fé é um profundo conhecimento do caráter de Deus. É dizer: Ele está dizendo para eu confiar agora. Mesmo que isso não faça sentido, eu decido acreditar.
Meu irmão, se você entendesse o que eu estou pregando, o Senhor está dizendo na minha boca: pode preparar o culto de ação de graças. Meu irmão, no seu lugar eu já encomendava o cento de coxinha. No seu lugar, minha irmã, eu já pegava o cartão do maridão, ia na Shein e comprava um vestido novo para o dia do testemunho. O Senhor está dizendo: acredita agora, confia agora, adora agora, eu me responsabilizarei do milagre. Interessante. O texto diz que Jesus se moveu de íntima compaixão dela. Sabe o que é se compadecer? É o que ali fora chama-se de empatia. Aqui dentro a gente chama de compaixão. É sentir a dor do outro. Jesus sente compaixão dela. Jesus fala com ela. Só que Jesus toca nele. Jesus fala com ela, olha para ela, sente compaixão dela, mas ressuscita ele. Dá para você entender que tem gente lá naquela casa sendo tocada agora, porque você está aqui diante dele hoje. Dá para você entender que enquanto ele fala com você aqui, ele está tocando em alguém que está morto lá, ele está tocando em alguém que está doente lá, ele está tocando em alguém que está em depressão lá, ele está tocando em alguém que está desviado lá. Ele olha para você, mas ele toca naquilo que aflige você. Jovem, levanta. Como eu amo isso. Nas 3 vezes que Jesus ficou diante da morte, na casa de Jairo, na cidade de Naim e lá em Betânia, nenhuma das 3 vezes ele deu ordem de ressurreição. Ele sempre deu ordem de movimentação. Para a filha de Jairo ele diz: acorda. Para esse menino ele diz: levanta. Para Lázaro ele diz: vem. Porque para Jesus morte nunca foi morte, morte sempre foi sono. É Jesus tentando explicar na nossa cabecinha miúda que aquilo que para nós é impossível de pensar em fazer, para ele é tão comum quanto acordar alguém que está dormindo. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas o Senhor me impele a dizer que hoje Ele está tocando em lugares, em ambientes, em resoluções, em contratos. Eu sinto Deus em vendas e está dizendo: levanta-te. Lembra das 2 multidões? A multidão que canta e a multidão que chora, a multidão que glorifica e a multidão que se apavora, a multidão que exalta e a multidão que se enlutece. Agora vira uma única multidão. E eu gosto do cântico que sai da boca deles. Qual pastor? Está no texto. Deus visitou o nosso povo e apareceu no meio de nós. Você tem mão para levantar? Então levanta, porque isso é profecia. O Senhor está dizendo: por esses dias lá naquela casa, você vai dizer na mesa do café da manhã: Deus esteve no meio de nós. Deus visitou o nosso povo e esteve no meio de nós. Eu queria muito que você entendesse isso. Você vai dizer lá naquela empresa: Ele esteve no meio do nosso povo e passou no meio de nós. Eu termino agora. Sabe como esse texto acaba? Com algo que não está escrito,
mas com algo que está subentendido. Para onde que esse menino morto estava sendo levado? Para o cemitério. Pastor Eduardo, eu fico imaginando os meninos que trabalham no cemitério, com a cova aberta, com a pá na mão, olhando para o rumo da cidade, dizendo: rapaz, ao que me consta, é contra a lei o dia acabar e esse menino não está aqui. E está lá que não vem. E está lá que não dobra a esquina. Só que de repente, desculpa, eu sempre digo que cabeça de pregador tem um fio desencapado que de vez em quando encosta, então me deixa. Na minha cabeça é um menino, é um mensageiro, rápido, menino rápido, que vem correndo de lá dizendo: a viúva me mandou aqui para dizer para vocês que pode pôr terra no buraco de novo. Como assim? É que Jesus passou lá e o enterro acabou de ser cancelado. Não, irmão, eu não tenho muito jeito de profeta, eu não tenho muito cara de profeta, mas eu tenho uma vida de profeta. Deus me trouxe para este altar para gritar nesse microfone para a alma de alguém: o enterro acabou de ser cancelado. O enterro acabou de ser cancelado. Pastor, mas já está morto, já está acabado, já está falido, já está quebrado, nem em casa está morando mais. O Senhor está dizendo: eu cheguei em Naim. Esse enterro acabou de ser cancelado. Não vai ter enterro. Não vai ter enterro de sonho, não vai ter enterro de projeto, não vai ter enterro de micro e pequena empresa, não vai ter enterro de empreendimento, não vai ter enterro de filho, não vai ter, não vai ter enterro, não vai ter enterro. O enterro acabou de ser cancelado. Porque Jesus acabou de chegar na porta de Naim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você me ouviu por todo esse tempo. Eu tenho a impressão que você sabe exatamente o que você tem que orar. Então ore um pouco aí. Ore um pouco aí, ore um pouco aí. Ore um pouco aí, ore um pouco aí. Vamos. Pastor, eu estou sentindo de orar de pé. Ora de pé. Pastor, eu estou sentindo de orar de joelho. Ora de joelho. Pastor, eu estou sentindo de orar por alguém, com alguém. Faça isso. Pastor, eu estou sentindo de orar por alguém que não está nem perto de mim. Então sai do teu lugar e vai fazer o que Deus te mandou. Só não fica sem orar. Vamos. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vou. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos, ore mais um pouco, vamos. Eu devolvo o microfone a quem é de direita em 2 minutos, mas eu quero te impulsionar a orar mais um pouco, vamos.
Vamos. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em Ti. haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. eu não vivo Do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Senhor, a Tua palavra foi pregada e nós cremos. Ah, Jesus, como nós precisamos de uma intervenção Tua, como nós necessitamos de uma intervenção Tua. É por isso que nós Te pedimos, apareça na porta da nossa casa hoje, vá na direção da nossa casa hoje, apareça na nossa frente hoje. Senhor, faça-nos viver o milagre da ressurreição, porque tudo aquilo que nós achávamos que não tinha mais o que fazer, tudo aquilo que o diabo nos convenceu que não tinha mais como agir, todo problema que não havia mais solução, toda porta que havia sido trancada por dentro, nós Te pedimos agora, intervenha, haja no favor da nossa vida, mova a Tua mão na direção da nossa casa, porque nós testemunharemos do Teu cuidado, no nome bendito de Jesus Cristo. Levante sua mão para o alto, se você puder, levante logo as duas e grite o mais alto que você puder após mim. Grite assim, dizendo: não vai ter mais enterro lá naquela casa. Diga: não vai ter mais enterro lá naquela casa. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, adora o Senhor Jesus. Vamos, igreja!